Fala galerinha, tudo bem? Essa semana saíram em vários jornais que a NASA lançou um novo foguete espacial. Mas parece bem fácil, né? Parece simples hoje para nós entender como é que funciona essa coisa do espaço. A gente tem aí câmeras filmando o foguete voar, a gente tem câmeras vendo os astronautas chegarem na estação espacial, a gente consegue ver os astronautas lá na estação espacial, mas há muito tempo atrás nada se imaginava a respeito disso. Bem pelo contrário, para se chegar até onde nós chegamos hoje, muita coisa aconteceu. Muita ciência teve que ser pensada em cima disso. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre uma ciência que tem tudo a ver com esse foguete que foi lançado essa semana. Acompanhe aí. Legal, né? Hoje a gente brinca de nave espacial, a gente pensa em sair por aí e conhecer novas galáxias e por aí vai. Mas a gente nem imagina que toda essa história, chamada astronomia, começou há muito tempo atrás. Lá na época dos homens das cavernas. Para você ter uma ideia, já se sabe que, segundo alguns estudos, que antigamente, lá na pré-história, o homem das cavernas já olhava para o céu com uma certa curiosidade. E aí, muitas vezes, ele transformava essa curiosidade em pinturas rupestres e colocava nas cavernas onde morava. Segundo estudos de duas universidades, a de Kent e a de Edimburgo, muitas dessas pinturas rupestres já significavam algum tipo de constelação que eles percebiam no céu. Então, a história da astronomia começou há muito, muito tempo atrás. Lá, num período que a gente chama de Paleolítico e Neolítico. Lá na pré-história. Vamos conhecer melhor toda essa história a partir de agora. À medida que o homem foi evoluindo, o conhecimento científico também foi sendo ampliado. E a sua importância e influência sobre a sociedade foi aumentando cada vez mais. Entre 276 a 195 a.C., viveu um astrônomo chamado Eratóstenes. Esse astrônomo ele fez algo muito importante. Na época dele, todo mundo acreditava que a Terra era plana. Tipo assim, uma bolacha, né? Mas ele fez um cálculo que conseguiu provar a circunferência da Terra. Esse cálculo dele ficou tão importante que ele acabou mostrando para todo mundo, e até hoje a gente acredita no cálculo dele, de que a Terra é redonda e não é plana. Imagina como seria agora, 2000 anos depois, se Eratóstenes ia conseguir entender que tem gente com tudo que a gente tem hoje acreditando que a Terra é plana. Na época dele não tinha computador, não tinha internet, nem calculadora. Ele fez um experimento bem simples e com esse experimento ele conseguiu provar então que a Terra era uma bolinha, como a gente tem aqui hoje e que todo mundo acredita nisso, exceto alguns amigos por aí. O experimento de Eratóstenes era bem simples, pode ser feito até hoje. Nesse experimento, Eratóstenes se utilizava da luz do Sol para fazer uma sombra dos objetos no chão. Com essa sombra e a medição dos ângulos, ele conseguiu determinar então qual era a circunferência da Terra. Sabe, para chegar a um modelo como esse de sistema solar, com o Sol no centro e a Terra e os planetas girando ao redor, demorou muito tempo. A primeira ideia de sistema de planetas
veio com um senhor chamado Ptolomeu. E não era bem assim. Ptolomeu viveu entre 90 e 168 d.C. Foi ele quem fez a primeira síntese de um sistema planetário, chamado Sistema de Ptolomeu, que, apesar de errada, durou por muito e muito tempo, praticamente até o fim da Idade Média. Nessa síntese, Ptolomeu colocava o planeta Terra como sendo o centro de tudo, e todos os planetas e o Sol girando ao redor dele. Com essa síntese geocêntrica, Ptolomeu foi considerado um dos primeiros cientistas celestes e deixou muitas contribuições no ramo da matemática, astronomia e outras ciências. À medida que a coleta de dados sobre os astros foi melhorando, o modelo geocêntrico foi perdendo força. Então, por volta de 1483 até 1543, viveu um senhor chamado Nicolau Copérnico. Ele foi responsável por uma das grandes mudanças na forma como a ciência era vista e como ela via um modelo planetário. A partir dele, começou a vir a ideia do heliocentrismo, onde o Sol passava a ocupar o centro de tudo, e os planetas e os astros girando ao redor do Sol. Isso causou uma revolução muito grande e uma grande mudança no pensamento ocidental, que tinha o homem como centro da Terra, o chamado antropocentrismo. Então, de acordo com Nicolau Copérnico, o Sol ocuparia o centro de tudo, e os planetas e os astros girariam ao redor do Sol em voltas perfeitas. Essa foi uma das grandes contribuições de Nicolau Copérnico para a astronomia. Anos mais tarde, entre 1571 a 1630, viveu Johannes Kepler. Ele, baseado em estudos anteriores feitos por Tycho Brahe, postulou que os planetas giravam ao redor do Sol, porém em voltas elípticas, não em voltas circulares como falava Nicolau Copérnico. Kepler também formulou 3 leis que descrevem o movimento dos planetas e que até hoje são usados pelos astrônomos modernos para os seus cálculos. Por isso ele se tornou um dos astrônomos mais importantes da história. Entre os anos de 1564 até 1642, viveu na Itália Galileu Galilei. Ele foi responsável por melhorar um aparato óptico que já existia na época chamado telescópio. Galileu é considerado um dos pais do método experimental e da ciência moderna. Físico, matemático, filósofo, Galileu deixou muitas contribuições tanto para a astronomia quanto para a matemática e a filosofia. Galileu Galilei se utilizou do seu equipamento óptico, o telescópio, para descobrir as 4 principais luas de Júpiter, chamadas de luas galileanas, e também os anéis de Saturno. Como na época de Galileu Galilei as ideias sobre o heliocentrismo não eram bem aceitas, Galileu, por ser defensor do sistema heliocêntrico, acabou tendo que viver preso pelo resto da vida em sua casa. Então, galerinha, olha só. Quando Galileu Galilei começou a observar as estrelas, ele tinha nada mais nada menos do que um telescópio semelhante a esse. Na verdade, isso aqui é uma cópia do telescópio que ele usou. Hoje feita de plástico, objetiva, que a gente consegue desmontar, mas antigamente a dele era feita de madeira, e na verdade ele não foi o criador do telescópio, ele apenas melhorou o que já existia na época. Mas é incrível pensar o quanto ele conseguiu descobrir com um aparato como esse. Inacreditável, porque eu tento olhar e é muito, muito difícil de você conseguir perceber as coisas com esse aqui, que provavelmente é melhor do que o que ele tinha na época. Mas a que ele fez foi mais ou menos, ou a que ele melhorou foi mais ou menos parecida com essa daqui que eu tenho na minha mão. Esse aqui é um objeto que a gente chama de galileoscópio. Isso aqui foi na época em que teve uma Olimpíada de Astronomia, na qual eu e mais alguns alunos participamos. Legal, né? Olha aí.